Olá, o Live Entrevista hoje conversa com Aniele Mirtz, pedagoga e ativista dos movimentos LGBT e feminista. Vamos conhecer um pouco da sua trajetória de vida, sua luta nos movimentos sociais e sua trajetória política. Olá, Aniele, bem-vinda ao Live Entrevista. Muito obrigada, Arlindo, companheiro, Arlindo Caboclo. Boa noite a todos, a todas e a todos. Aniele, primeiro eu quero lhe agradecer por ter aceitado o convite para a gente conversar um pouco sobre sua trajetória de vida, suas lutas nos movimentos sociais e sua trajetória política. De antemão, eu te agradeço demais. Eu que agradeço, Arlindo. Para mim é uma satisfação, é uma honra, né, você e a sua liderança aí na cidade de Santa Rita me inspiram, e me motivam, e a gente precisa realmente, enquanto cidadãos e cidadãs, fazer a diferença, mesmo sendo sociedade civil, né? Ainda sendo sociedade civil. Nos conta um pouco sobre você. Quem é Aniele Mirtz? Então, quem é Aniele Mirtz? Né? Aniele Mirtz é, foi nascida e criada ali no bairro do Roger. Eu sempre gosto de fazer essa menção a essa localidade, porque para mim é um espaço geográfico da cidade que nós precisamos sempre fazer essa referência, né? Um dos bairros mais antigos da cidade, um bairro que para mim tem um reflexo social muito grande, né? E eu costumo dizer que eu vivi a minha infância e adolescência tendo parâmetros de, vamos dizer assim, de vulnerabilidade social muito forte, que foi ali o lixão do Roger, que era o presídio do Roger, mas que também era o Parque Arroio da Câmara, a Bica, onde era a nossa fonte de lazer, e naquela época a única fonte organizada de lazer que nós tínhamos, né? Então, eu nasci ali no bairro do Roger, ali eu me criei, ali eu iniciei a minha visão social, crítica social, e já participando de grupos de igreja, comecei também o ativismo social por meio é, das comunidades eclesiais de base. Então, a Aniele vem dessa origem, é a filha caçula de 3 filhos, de um padeiro, de uma copeira, né, pessoas negras da periferia, mas que sempre nos trouxeram é, a responsabilidade, a honradez enquanto valores no ser humano. E a Aniele hoje é essa mulher com 40 anos, pedagoga, essa mulher cis, lésbica, essa mulher que é terapeuta naturologista, trabalha com massoterapia, com reflexoterapia, do ativismo pelo feminismo, do ativismo pelo empoderamento feminino e LGBTQIA+. Então, a Aniele vem de toda essa caminhada, né, por meio das esferas da igreja que atendiam a sociedade, chega hoje a militância social dos movimentos sociais
Chego com esse empoderamento, chego com essa experiência de vida, já morei em algumas cidades da Paraíba no tempo que fiz a experiência missionária, então tenho bastante, posso dizer, propriedade e conhecimento de causa com relação às questões culturais que são diversas mesmo dentro do nosso estado. É isso, falar de Aniele, resumidamente, é falar isso daí. Eu Hoje eu vou pedir. faço parte, né? Eu esqueci, só para concluir, hoje eu faço parte do grupo de mulheres lésbicas e bissexuais Maria Quitéria, que é um grupo de empoderamento LGBTQIA+. Faço parte do movimento de empoderamento feminino Maracatu Baque Mulher, e nós sabemos que o maracatu hoje é uma cultura, na verdade é um bem cultural nosso, né? E faço parte também, né, enquanto ativismo, não só social, mas político, eu estou porta-voz da Rede Sustentabilidade aqui na cidade de João Pessoa, porta-voz feminina, coordenadora estadual de movimentos sociais e políticas públicas, e estive em 2018 e 2020 candidata a deputada estadual e vereadora, respectivamente. Então, falar de Aniele é preciso passar por todas essas esferas aí, sem tentar esquecer nada. Eu vou pedir desculpas às pessoas. Talvez quando eu mencionar a sigla LGBT, eu não fale ela toda. Então, eu peço desculpas, Tudo mas bem, talvez eu chame apenas LGBT. Pode ser assim? pode, sem problema algum. Ô, Aniele, como a pedagogia entra na sua vida? Então, a pedagogia entra na minha vida, sinceramente, quando eu comecei a tocar violão. Eu comecei a tocar violão muito cedo, aos 12 anos de idade, e já ali eu já sentia necessidade de passar para as pessoas, mesmo sem ter muita técnica, mas mesmo sem ter formação, com apenas 12 anos, mas assim que eu aprendi, eu já sentia a necessidade de repassar o meu conhecimento para as pessoas. E eu ouvia e via muitos colegas, adolescentes da minha faixa etária, que tinham vontade de tocar violão, mas não tinham dinheiro para pagar um curso. Enfim, e comecei a me dispor a ensinar violão. Inclusive, não só, acabei ensinando não só adolescentes e jovens, como adultos também. E eu sempre dizia, olha, eu tô te passando o que eu sei, mas depois você procura um curso, né, e vai aí se formar tecnicamente. Então, eu comecei a perceber dentro de mim esse apelo interior a repassar para as pessoas os conhecimentos que eu tinha. Eu sempre tive muito isso comigo. Tudo que eu sei, todo o conhecimento que eu adquiro, eu tenho uma necessidade, acho que a palavra é essa mesma, de repassar para as pessoas. E aí a pedagogia, sinceramente, não era minha profissão de infância, né? Quando a gente pergunta para a criança, o que é que você vai ser quando crescer? Eu nunca tinha mencionado ser professora. Pelo contrário, eu sempre mencionava que a minha profissão seria ser veterinária. Muito interessante. E aí fui me descobrindo com essa, vamos dizer assim, com essa característica, com essa facilidade de ensinar, né? E não ensinar como dona da verdade, mas ensinar no sentido de construir o conhecimento com as pessoas. E a partir daí eu me lembro que a primeira escola que eu ensinei, eu não era formada, eu não tinha pedagogia ainda, né? Eu comecei como auxiliar de sala, era uma instituição que a gente chama de escolas de bairro aqui, de pequeno porte, e eu me lembro que o gestor me chamou em um dado momento e disse assim, olha, eu vou dispensar a professora da sala e eu vou deixar só você no lugar da professora. E eu disse para ele, eu me lembro naquele dia que eu disse assim, olha, mas eu não tenho formação, não me sinto preparado. E ele disse assim, mas você tem a pedagogia no sangue. Você dá uma aula, eu ainda me lembro ele dizendo isso, muito melhor do que vários professores que têm pedagogia e pedagógico que eu conheço. Então, aquilo dali foi o meu empoderamento enquanto pedagoga. Né? A partir dali eu entrei no curso, tive muitas dificuldades, porque na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje com relação às políticas afirmativas, então eu não fiz o curso pela Universidade Federal, eu fiz por uma universidade privada,
e tive muita dificuldade em concluir o curso pelas questões financeiras. Mas a pedagogia chega assim na minha vida. Mandar um abraço para a Rai, para a Rosineide, que está nos acompanhando, minha colega de trabalho, Adriano Lopes, um grande amigo, e José, que também está nos acompanhando. É, e a E pedagogia? Joselma. A pedagogia é apaixonante? A pedagogia não é só apaixonante, mas a pedagogia é para os apaixonados. A pedagogia é para quem realmente, primeiro, acredita que a educação transforma, né? Eu costumo dizer que a pedagogia é para quem acredita que a educação transforma e para quem também é transformado pela educação ou foi transformado pela educação. Então, não tem como não dizer que, inclusive, a mãe de todas as outras profissões, né? Eu costumo sempre dizer isso. É a pedagogia quem forma todos os outros profissionais. Infelizmente, no nosso país, nós temos um contexto de reconhecimento profissional baixíssimo. Pedagogos, os professores são extremamente, eu não vou dizer só desvalorizados, mas eu vou dizer, não são reconhecidos como deveriam. E até costumo dizer, essa pandemia, viu, Arlindo, trouxe para dentro das nossas casas o valor dos professores em sala de aula, né? Então, não tem como não dizer que a pedagogia é uma profissão apaixonante para os apaixonados, porque é muito, como é que eu diria, é muito satisfatório. E eu digo isso até me lembrando, eu fui professora durante muito tempo de crianças de 1 ano e meio de idade, 2 anos, então são crianças que não têm conhecimento cognitivo nenhum, né? Elas chegam com uma folhinha de papel em branco ali, embora tragam os seus conhecimentos familiares e culturais, e que a gente precisa valorizar, mesmo eles bem pequenininhos, né? Mas é muito satisfatório, é muito gratificante quando você chega no começo de um ano e vê aquelas crianças. Eu falo das crianças porque, para exemplificar de uma maneira mais clara, ver aquelas crianças todas chorando porque ainda não sabem conviver em sociedade. E ao final do ano, quando você já vê crianças escrevendo, crianças lanchando sozinhas, crianças se apresentando sem timidez, falando, enfim, o processo educacional é um processo belíssimo, independente da faixa etária, né? Para aqueles que estão abertos. Então, a pedagogia, para mim, definitivamente é sim muito apaixonante. Aniele, você fala abertamente da sexualidade. Mas na infância, eu creio que mais jovem não foi fácil. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, com certeza. Na verdade, hoje, o empoderamento que eu tenho e a autoaceitação, a autoafirmação, na verdade, também, vem de todo um processo ao longo de 40 anos de vida, né, Arlindo? Mas eu gosto sempre de dizer para as pessoas que eu me autoafirmei enquanto mulher lésbica, cis, depois dos 35 anos de idade. Então, até aí, tem todo um processo que nós precisamos, primeiro, respeitar, né? Não é um processo fácil. O processo de heteronormatividade que nós temos na nossa sociedade, ou seja, e aqui eu coloco de lado as questões ideológicas religiosas, mas trago as questões morais e civis mesmo, né? Não foi um processo fácil. Na verdade, eu costumo dizer para as pessoas que eu não me reconheci lésbica na infância e na adolescência, né? Embora algumas pessoas eu ouvia assim, mas eu já sabia que você era. Eu disse, legal, que bom que você sabia, mas eu só descobri depois dos 35, né? Porque, na verdade, esse é um processo que ninguém lhe ensina. Esse é um processo que não existe receita. Esse é um processo muito interno e pessoal de cada um. Então, até essa minha autoafirmação, eu passei, como muitas outras mulheres, inclusive algumas que também se autoafirmam hoje, por toda, vamos dizer assim,
por toda essa trilha heteronormativa, né? Da menina que se veste como menina e que tem que casar com o sexo oposto. Então, eu fui casada, vivi uma relação heterossexual por 10 anos, inclusive, não tive filhos. E tem toda, vamos dizer assim, uma ressignificação e um processo de desconstrução e reconstrução que precisam estar muito alinhados, sabe? Eu costumo dizer assim, eu digo assim, às vezes hoje eu vejo os adolescentes nesse processo de autoafirmação e eu acho engraçado, né? Porque no meu tempo, se a gente se autoafirmasse com pouca idade, 12 anos, a gente não tinha maturidade psicológica suficiente para lidar com a gama de reprodução social de preconceito. Então, eu digo para você com muita tranquilidade e com muita naturalidade que os processos internos, interiores e pessoais de cada ser humano devem ser muito respeitados, né? O meu processo de autoafirmação sobre a minha orientação sexual, né, ele vem depois de uma compreensão muito madura, social, espiritual, psicológica, né? E, sobretudo, esse resgate da minha autoestima. Então, tem todo um processo, eu costumo dizer, e a gente sabe que processos não acontecem de um dia para a noite, nenhuma construção é feita rapidamente, né? Se a gente quiser ter um alicerce, uma construção boa. Então, eu diria isso para você. Eu tive uma base muito boa, que é a minha família, né? Embora fosse uma família, como a maioria da nossa sociedade, culturalmente conservadora, culturalmente heteronormativa, no meu caso não patriarcal, porque a chefe da família sempre foi a minha mãe, então no meu caso era matriarcal, mas então passei por esse processo de desconstrução, de reconstrução, mas sempre com o apoio da minha família, e isso é muito significativo, isso é muito importante. É claro que essa aceitação dentro do seio de uma família não é fácil. Até porque o pai e a mãe, ele vem de uma idealização do filho, daquele filho que irá casar, ter filhos, e não é fácil. Como você vê também essa questão e em alguns momentos ações de violência entre os pais, né, com esse indivíduo, com essa pessoa, mas também não há uma certa incompreensão com os pais, que até o momento ele idealiza um filho e de repente também há um rompimento. Na verdade, eu costumo dizer que quando a gente passa por esse processo de autoafirmação da orientação sexual, Arlindo, a gente não passa sozinha. E é muito importante a gente ter essa clareza, né? Então, eu não passo só, a minha família passa, os meus colegas de trabalho passam, os meus vizinhos passam, os meus amigos mais próximos. É uma rede, né? Que, querendo ou não, a gente sabe que toda essa rede, ela passa juntamente conosco. E muitas vezes o que eu penso é esse que falta, é esse apoio justamente em rede, né? Ou seja, a pessoa LGBT, ela precisa ter a compreensão, ela precisa ter um apoio, mas a família também precisa, mas os amigos também precisam, os colegas de trabalho também precisam. Todas as pessoas precisam porque é uma realidade, é aquela história, quando é com o filho do vizinho é uma coisa, mas quando é com o meu filho dentro de casa é diferente, né? Então, é preciso haver toda uma rede de cuidado, né? Com todas as pessoas. É por isso que, inclusive, nos serviços que nós temos, inclusive aqui no Estado, de atendimento à população LGBT, o que sempre se recomenda é que, por exemplo, num processo de transexualização, né, que é quando o, a pessoa nasce com o sexo biológico masculino e se descobre uma mulher e vai fazer esse processo de mudança, de transexualização, nunca ela faz sozinha. Sempre a família é chamada para fazer esse processo com toda uma equipe técnica de psicólogo, assistente social juntamente. Porque, independente da forma como você se sente, né? Não só da sua orientação, mas também do seu gênero, se é uma mulher cis, se é uma mulher trans, enfim, é preciso haver
é preciso contemplar essa rede familiar e de amizade. Então, o que você está trazendo é extremamente importante. O processo de violência com o LGBT, na grande maioria das vezes, ele começa dentro de casa, né? Ele começa nas brincadeiras de mau gosto, ele começa nas insinuações, ele começa nas piadas, ele começa, enfim, com toda aquele, vamos dizer, aquela reprodução de heteronormatividade, de patriarcado, de machismo, que nós reproduzimos, né? Não nascemos assim, nenhum de nós nascemos assim, mas reproduzimos essas atitudes. Então, por isso que é tão importante para esse momento, né, de autoafirmação de um LGBT, haver esse processo conjuntamente, esse trabalho de rede de apoio também com os familiares, com os amigos, né? É muito importante. Então, isso que você traz sobre as famílias tem um peso e um grande significado. Entre nós, LGBTs, nós sempre conversamos. Acho que entre nós não há quem nunca sofreu algum preconceito, começando de dentro da sua casa, né? Alguma lesbofobia, alguma transfobia, alguma homofobia dentro de sua casa, da sua própria família. Então, na verdade, é uma via de mão dupla. Os LGBTs precisam dar atenção, mas as famílias também precisam dar atenção, porque, como você disse, infelizmente hoje os pais, eles projetam muito da sua vida, muita expectativa da sua vida nos filhos, né? E aí, quando esses filhos não correspondem à expectativa que era dos pais, a frustração muitas vezes faz com que a gente tome algumas atitudes nem sempre apropriadas às situações. Mandar um abraço para Fábio Soares, para Rafaela Angelina, está nos acompanhando, e para Lília. Ô, Aniela, A Joselma está trazendo uma pergunta bem interessante, viu? e fica à vontade para você também interagir com o público, tá bom? Já que ela está trazendo aqui, Joselma é uma amiga minha, psicóloga, uma pessoa por quem eu tenho um grande apreço, e, enfim, eu converso muito sobre esse tema com ela, e ela pergunta aqui se a violência entre casais homossexuais é um processo que pouco se fala, né? Ela está fazendo essa pergunta. E isso também é algo que nós precisamos e que nós, dos movimentos LGBTQIA+, hoje, temos como pauta, né? Temos como pauta. É lógico e é óbvio, se a gente sabe que os conflitos, eles existem independente das relações serem amorosas ou não, conflito. E entre casais homossexuais, claro, e obviamente não vai ser diferente. Porém, realmente é um assunto que pouco se fala. Mas por que pouco se fala? Né? É porque não existe? Não. É porque nós vivemos, vamos dizer assim, uma desconstrução de violência processual. Primeiro, era preciso nós fazermos, era preciso entender que a sociedade entendesse, né, que essa violência praticada contra os LGBTs, ela precisava e precisa ser combatida, não que tenha passado, né? Ainda precisa, nós sabemos disso. E a pauta da violência entre casais LGBTs, ela existe dentro dos movimentos sociais, né, com aqueles que são, vamos dizer assim, os agentes ou os interagentes das relações. Então, por exemplo, nós que somos do grupo de mulheres lésbicas e bissexuais, nós conversamos, sim, sobre relacionamento abusivo, sobre violência psicológica, violência patrimonial, violência física. E cada movimento vai fazendo esse trabalho, né, de combate à violência entre casais dentro, vamos dizer assim, do seu segmento LGBT. Viu, Jocelma? Mas é um processo pouco conversado, vamos dizer assim, talvez para a sociedade como um todo. Mas dentro dos movimentos, nós temos sim conversas, nós temos diálogos, nós temos apoios, né? Nós temos uma rede de apoio e de combate a esse tipo de violência. Inclusive, a nossa delegacia especializada contra crimes homofóbicos, né? Ela também atende esses casos aí de violência entre casais homossexuais. Como e por que você ingressa na política partidária, inclusive concorrendo a cargos eletivos? Pois é, então, eu descobri, Arlindo, que para fazer a mudança social
que eu via lá quando eu morava no Roge, por exemplo, no lixão do Roge, no presídio do Roge, os movimentos sociais eles são de extrema importância, mas as políticas públicas elas são feitas dentro dos espaços políticos partidários. Então eu comecei a compreender que para realmente influenciar e contribuir com mudanças sociais no meu entorno, eu precisava estar inserida nesse espaço político partidário. Nunca fui filiada a nenhum partido. Em 2018, na verdade, me filiei em 2017 para concorrer ao pleito de 2018, né? E eu digo assim para todas as pessoas, partido é uma questão muito pessoal de cada um e que a gente precisa aprender a respeitar, né, a ideologia política, assim como hoje, inclusive, que é o dia de combate à intolerância religiosa, nós precisamos aprender a respeitar as religiões, a orientação sexual, enfim. Precisamos aprender a respeitar a vida como um todo do outro, né? Então, me identifiquei com a rede de sustentabilidade, aderi ao projeto e tenho me identificado, né? E dessa forma tenho construído, eu digo assim, eu tenho construído um caminho político. Eu não acredito no político que nasce por apadrinhamento de um dia para a noite. Eu acredito no político que constrói o seu processo de caminhada política, né? Ou seja, e eu acredito, sobretudo, num político que ele vem da base, sabe, Arlindo? Que ele viveu o que as pessoas da sociedade viveram, ele passou pelo que o que as pessoas da sociedade passaram. Eu, quando tive a experiência de assessorar a educação pública do estado aqui da Paraíba, eu dizia muito para as pessoas que o que me doía era saber que a nossa educação pública é pensada por gestores cujos filhos estudam em escolas privadas, né? Como que eu vou conseguir pensar políticas públicas se eu só faço uso dos bens privados, dos serviços privados? Então, eu comecei a ter essa compreensão. E, claro, dentro do partido, com as formações políticas, com as formações sociais que a gente tem no partido, que você conhece um pouco, porque esteve perto de nós, eu pude realmente compreender que se eu quiser fazer a diferença, né, eu preciso ser uma cidadã da sociedade civil organizada, exercer o meu poder cívico, mas principalmente para nós, no meu caso de mulher negra, lésbica e de periferia, tem também uma questão de representatividade, né? Então, para que as políticas públicas para pessoas como eu, menos favorecidas, elas realmente pudessem ser contempladas genuinamente, como eu costumo dizer, pessoas como eu precisam estar nos espaços de decisão e de poder político. Então, foi assim que eu adentrei ao mundo da política, ao ativismo político. O partido Rede, os diretórios estaduais e municipais, ele é dividido entre um porta-voz, a presidência, na verdade, em alguns casos a presidência, mas no caso do partido é chamado de porta-voz. É um masculino e um feminino, para dar igualdade de gênero à representatividade. No entanto, durante a campanha eleitoral aqui em João Pessoa, só se viu o porta-voz masculino dando entrevistas e respondendo pelo Partido Verde. Isso não pode ser encarado como uma incoerência entre o discurso e a prática por alguns críticos? Poderia. Não poderia, e eu vou dizer por quê. Como eu estava candidata, né, a vereadora, então eu inclusive fiz esse pedido ao partido para que não houvesse, vamos dizer assim, um desfavorecimento devido ao meu cargo, à minha função no partido. Eu fiz esse pedido no início, inclusive no período de pré-campanha, que Gerson, que é o porta-voz nosso municipal aqui, falasse pelo partido, para que eu não ficasse aparecendo mais do que meus outros companheiros que eram candidatos a vereadores, né? Então, eu tive particularmente esse cuidado, essa preocupação, essa sensibilidade, para que, mesmo sendo porta-voz feminina, eu não aparecesse mais do que os outros, entendeu?
Então, na verdade, isso aconteceu por um pedido que eu mesma fiz, né? Eu tive realmente, acho que a palavra é essa, eu quis usar do senso de justiça, de igualdade, e não quis me prevalecer da função que eu exerço, para que assim eu não pudesse me sobressair sobre os outros candidatos a vereadores. Então, nesse período de campanha, aconteceu a trajetória dessa forma devido ao meu pedido. Mas a Rede é um partido que realmente preza e assim, digo a você com muita tranquilidade, mesmo eu não aparecendo nas entrevistas e nas falas, mas eu estava sempre participando do que iria ser falado nas entrevistas e nas falas, né? Estava tomando conhecimento ou estava também nesse processo de consensualidade, de participação, de construção de diálogo. Então, foi somente por essa questão, como eu estava candidata, e, na verdade, essa é uma postura que, enquanto eu for porta-voz feminina, e caso eu novamente concorra ao pleito, eu não deixarei de ter, porque eu acredito que isso também é coerência entre o que a gente fala enquanto partido e entre o que a gente faz, né? Se todos nós precisamos do mesmo espaço, eu não podia me prevalecer enquanto porta-voz para aparecer mais que os outros. Só vou dar uma orientação que conselho eu não dou conselho. E eu também não sei se você publicizou isso antes, para não dar margem exatamente a essas críticas. Sim, sim. Na verdade, eu não publicizei. É a primeira vez que eu estou falando sobre esse assunto é aqui com você. Mas sem problema. Ô, Daniela, vamos falar um pouquinho agora sobre violência com a comunidade LGBT. Alguns movimentos, quando falar dessa violência, eles citam um determinado número. Tantos números de assassinatos, citam um determinado número. Porém, eles omitem a questão de como esses assassinatos ocorreram. Eles não dividem em assassinatos passionais, em latrocínios, inclusive entre os crimes que não foram finalizados pelo Ministério Público e pela polícia. Isso não dá margem para que as pessoas critiquem esses números? Na verdade, certamente dá margem para os questionamentos, mas eu vou te dizer uma coisa, viu, Arlindo? Que Ô, nós, Eliel, dos movimentos, desculpa, só interrompendo. Salientando que qualquer violência, e que se fosse apenas uma morte, já seria algo absurdo. Então, eu vou ressaltar isso. Desculpa. sim, com certeza. Toda e qualquer vida, ela é valorosa, né? Enfim, então, dizer para você o seguinte, que para além dessas questões, né, de tipificação do crime, vamos dizer assim, muito para além disso daí, nós, da população LGBT, vemos algo que é muito mais agravante. Eu vou te dizer o que é. Todos os crimes cometidos contra LGBTs com motivação de, vamos dizer assim, como um crime de ódio ou de preconceito, elas são enquadradas como homofobia, né? E nós precisamos entender que hoje não existe só homofobia, existe a lesbofobia, que são os crimes cometidos contra mulheres lésbicas, e nós temos exemplos aqui na Paraíba, e não são tipificados, e não são enquadrados como lesbofobia. Muitas vezes, sobretudo nós mulheres lésbicas, somos colocadas como feminicídio, né? Então, vamos dizer assim, nós já começamos a ver um problema começando a partir daí. Existe a transfobia, que são os crimes cometidos com pessoas trans, e que muitas vezes as pessoas só notificam quando são mulheres trans, esquecem dos homens trans. Então, na verdade, esses quantitativos, eles podem ser questionados de inúmeras formas. E nós, do movimento LGBT, hoje temos, vamos dizer assim, aberto um diálogo com a Polícia Civil, com o Ministério Público e com os órgãos de competência com relação a esse assunto, porque justamente nós queremos que a sociedade entenda que nós não queremos, vamos dizer assim, fazer dessas mortes palco, mas nós queremos que realmente
cada homicídio desse seja tratado com a tipificação que lhe cabe, né? Então, eu diria para você que não só a questão do tipo do crime, mas a questão do público ou do alvo, né, do público-alvo a quem esse crime está sendo cometido, isso é questionável. Tá? Então, são coisas que nós precisamos evoluir enquanto sociedade ainda, ou seja, nem toda mulher lésbica é um feminicídio, pode acontecer lesbocídio, que é se o feminicídio é o crime pelo fato da mulher ser mulher, o lesbocídio é o crime pelo fato da mulher ser lésbica, como a transbocídio, né? Que é do fato da pessoa trans ser morta, ou cometer crime pelo fato de ser trans. Então, tudo isso, e nós sabemos que isso existe, viu, Arlindo? E a gente sabe que tudo isso precisa ser realmente relacionado para que as pessoas entendam assim, olha, hoje um tema que tem sido discutido muito é a questão do racismo. Mas por que é que as pessoas estão começando a abrir os olhos com relação ao racismo? Porque os números em relação a crimes relacionados ao preconceito com relação à cor têm demonstrado que isso tem sido algo absurdo. Então, o que nós queremos é a demonstração desses crimes contra a população LGBT, que são números absurdos também, para sensibilizar as pessoas da forma como os números de cunho racista têm se sensibilizado em relação à questão da cor. O partido Rede Sustentabilidade escolheu o seu candidato à prefeitura de João Pessoa através de análise curricular. Que análise você faz do resultado, primeiro desse processo e depois do resultado da eleição? Então, primeiro dizer que, inclusive completando o que eu comecei falando, né, quando nós tivemos a ideia, e que a ideia partiu do deputado Chió, e ele propôs isso ao executivo estadual e depois ao executivo municipal, de fazer esse processo seletivo, eu estava nessa reunião e imediatamente eu já pensei, eita, se vai acontecer isso daí, mesmo eu sendo porta-voz, eu não posso participar da comissão, porque eu vou estar candidata a vereadora. Então, eu também precisei me afastar dessa comissão, né, para que eu tivesse essa questão da neutralidade. Mas eu vi, e assim, eu digo para todas as pessoas que eu tive muito orgulho, sabe, Arlindo, e muita tranquilidade em defender o nosso candidato à prefeitura aqui em João Pessoa, né? Hoje se tornou, inclusive, um companheiro de luta e até um amigo com quem a gente dialoga bastante, mas foi um processo e ouvi várias pessoas de outros partidos, sobretudo dos de esquerda, ouvi muitas vezes o parabéns pela coragem da rede ter feito esse processo seletivo, né? Ou seja, trazer alguém da sociedade civil sem histórico político, mas com histórico de competência técnica para a função que estava pleiteando. Isso foi muito importante, né? Então, eu penso que foi um processo extremamente proveitoso para nós. Queria muito que isso se amplificasse em outras cidades do estado da Paraíba, com o nosso partido, mas a gente sabe que também não é uma estrutura fácil, né? Você trazer alguém da sociedade civil para concorrer ao pleito, e me senti extremamente representada e contemplada pela candidatura do companheiro Carlos Monteiro, né? Que eu digo para todas as pessoas, eu me senti aliviada, na verdade, a palavra foi essa, porque a única coisa que eu pedi ao partido, né, quando eu me retirei da comissão, foi, pelo amor de Deus, escolham alguém que esteja coerente com o partido, porque eu vou ter que defendê-lo, né, ou defendê-la. Então, eu não quero correr o risco de ir contra aquilo que eu faço ou que eu falo. Então, eu fiquei muito tranquila. Para mim, foi uma campanha muito tranquila por isso, porque é uma pessoa coerente, né, com o que o partido acredita e com o que eu, particularmente, também acredito e defendo. Então, o processo seletivo para a Prefeitura de João Pessoa, eu digo para você
E não sei se outro partido terá a coragem de fazê-lo da mesma forma, seja em nossa cidade ou em outra. Mas foi muito proveitoso, não só para o partido, mas eu acho que para a sociedade pessoense como um todo, né? Trouxe para as pessoas aquele olhar assim, olha, é, esse partido não é só de indicações políticas ou de apadrinhamento, mas existe alguém da sociedade civil. Enfim, então a questão da análise de currículo, a meritocracia, né, hoje tão falada, isso é extremamente importante, sabe, Arlindo? A gente tem, por exemplo, muitas pessoas que às vezes, e aí eu vou dar um, um exemplo, né? Às vezes nós temos pessoas negras que estão em cargos para defender pessoas negras, mas que não tem a preparação, não tem a coerência entre a preparação técnica e a vivência social. E o Carlos Monteiro, ele trouxe isso para a gente, tanto a preparação técnica como a vivência social que ele já tinha, de militância, de movimento estudantil na época dele. Então, assim, eu avalio super positivo, né? Lógico que enquanto partido a gente sabe das melhorias que nós, enquanto partido, precisamos fazer, mas eu vejo como uma iniciativa totalmente positiva e queria muito que todos os partidos tivessem a coragem de fazer isso. Mas você não acha que fica difícil construir a imagem de um candidato em tão pouco tempo? Não tem como o partido não precisa rever essas datas, porque é muito pouco tempo, apesar da inovação, mas não é muito pouco tempo para se construir uma candidatura. Na verdade, o processo ele iniciou em janeiro para fevereiro de 2019, né? E aí nós tivemos, desculpa, de 2020. E aí nós tivemos em março aquela questão da pandemia, que foi justamente quando encerrou ali o período das inscrições. E eu costumo dizer assim para as pessoas, se não tivesse sido a pandemia, nós teríamos construído uma imagem do candidato muito mais explícita, né? E até considero que pelo momento de pandemia ainda tivemos uma boa visibilidade. Mas eu acredito, sabe, Arlindo, que o que vai, vamos dizer assim, tornar um candidato notório não é só vamos dizer assim, a visibilidade midiática dele, mas é também a construção desse caminho político que esse candidato tem, né? Por exemplo, às vezes um candidato, e nós temos inclusive exemplo disso, um candidato hoje, nós temos um presidente que 30 anos, era 30 anos um parlamentar que ninguém sabia, ninguém via, de uma hora para outra cai de paraquedas, porque apareceu muito na mídia, mas não tem construção política construída, não tem história política construída. Então, eu acredito assim, teria sido diferente se não fosse realmente a pandemia. A pandemia, a gente sabe que trouxe para todas as nossas realidades, e a esfera política não foi diferente, essa dificuldade, né? Eu não vejo essa questão como um empecilho, não nos critérios do partido, né? Talvez para outro partido isso daí seja, mas para o Partido Rede, que valoriza a participação da sociedade civil, não, na verdade, não nos deixa, vamos dizer assim, não nos deixa desconfortáveis uma pessoa que não aparece ou que não vem de uma notoriedade midiática, né? O que importa, às vezes a gente até brinca, não é o produto que está sendo, vamos dizer assim, mostrado, mas a qualidade do conteúdo que ele está trazendo. Então, mas certamente, se não houvesse a pandemia, eu acredito que a imagem, né, da pessoa dele teria sido mais divulgada. Waniele, o que é empoderamento? Palavra tão usada pelos ativistas LGBT e feministas. Feministas, é verdade. A palavra empoderamento, ela vem da palavra poder, né? Ou seja, você empoderar é você dar poder. E que poderes são esses, né? Quando você empodera uma mulher, por exemplo, você dá para ela o conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres também. Então, quando você empodera um LGBT, quando você empodera uma criança, quando você empodera um idoso, uma pessoa negra, então empoderar
E nós, do ativismo social, entendemos empoderar não só em dar o conhecimento, mas em dar também o espaço. Porque o conhecimento sem o espaço para, vamos dizer assim, colocá-lo em prática, né? Colocar esse conhecimento em prática, ele não tem tanta eficácia na sociedade. Então, nós entendemos, enquanto ativistas, que empoderar justamente vem desse, vamos dizer assim, dessa construção política, de você dar ao outro o conhecimento, mas também o espaço para exercer seus direitos, seus deveres, sua fala, né? E, enfim, a sua cidadania. Os críticos chamam de vitimismo o ativismo dos movimentos sociais, especialmente o feminista e o LGBT. Como você responde a esses críticos? Não só o feminista e o LGBT, viu? Os negros também. Muita Os gente movimentos diz que sociais, de modo geral. nós negros somos muito vitimistas, inclusive as pessoas que são contrárias às políticas de cotas, né? Elas, que eu respeito, porém eu digo assim, quando uma pessoa vem me dizer que acha quando uma pessoa me diz que é contra o sistema de cotas, eu olho primeiro a cor da pele dessa pessoa, né? Porque aí se for com uma pessoa branca, de pele clara, eu não vou mentir para você, eu não discuto, porque essa pessoa ela nunca passou o que eu passei, né? E isso não é vitimismo. Vitimismo é você ver em quantidade de números. E aí eu vou trazer para todos nós aqui a seguinte reflexão: quantos negros e negras nós temos? Nós estamos agora aqui com mais ou menos 20 dias que novos prefeitos assumiram nas cidades, em todo o nosso estado. Quantos negros e negras secretários nas secretarias de prefeitura nós estamos vendo, né? E aqui eu não estou falando dos funcionários de terceiro, quarto, quinto, 19º escalão. Estou falando no primeiro escalão. Quantos secretários negros nós estamos vendo? Então, na verdade, é preciso a gente primeiro ter essa consciência, sabe? Não existe vitimismo, existe uma realidade e quem não está dentro dessa realidade, por mais que queira ter empatia, mas uma coisa é eu é como se eu sentisse a sua dor. Outra coisa é eu ter sentido a dor que você sente. Não sei se você entende. Então, as pessoas que não são LGBTs, as pessoas que não são mulheres, né, as pessoas que não são negras, elas jamais entenderão o peso das políticas afirmativas, do sistema de cotas e outras políticas afirmativas para essas pessoas, né? E eu costumo dizer, o que na verdade nos respalda não é só a nossa experiência. A minha experiência já podia me respaldar e muito. Porque se eu fosse aqui citar para você quantas vezes eu sofri preconceito por ser lésbica, por ser negra, por morar em periferia, quantas vezes eu sofri machismo em espaços onde eram predominantemente masculinos, é uma coisa, mas nós estamos falando de números, de estatísticas que falam de uma realidade comum a todos, né? Então, por mais que algumas pessoas elas usem esse termo de vitimismo, mas eu gosto sempre de chamar a atenção a isso daí. E, embora eu dialogando com todos, mas só quem sabe a necessidade que tem é quem vive com a pele, com o cabelo, com a sua orientação sexual, com a sua identidade de gênero, e no nosso caso, de nós mulheres, em meio a essa sociedade patriarcal, né? Onde nós sabemos que o machismo, que os homens não nasceram machistas, e isso é muito importante se entender, mas eles reproduzem um machismo que vem aí de geração em geração e que nós precisamos desconstruir, né? Todos nós, todas nós precisamos desconstruir essas questões que tocam aí diretamente as pessoas mais vulneráveis, uma representatividade mais vulnerável. Então, eu poderia dizer para você, da mesma forma, da mesma forma que eu perguntei, quantos negros tem no primeiro escalão das prefeituras, quantas mulheres tem no primeiro escalão das prefeituras, quantas pessoas LGBTs tem no primeiro escalão das prefeituras,
E aí a gente começa a ver quem são as prioridades e quem não são. Na verdade, não é nem as prioridades, é quem tem oportunidade. Porque é muito importante as pessoas entenderem uma coisa: o que nós queremos com as políticas afirmativas não é ter privilégios, é ter oportunidades. Oportunidades iguais a que outras pessoas que não têm nossa etnia, nossa orientação sexual e nossa identidade de gênero também têm. Que tipo de sociedade Aniele Mirtes luta e anseia viver? Eita, essa pergunta é difícil, viu? Olha, sinceramente, Arlindo, é uma pergunta tão difícil porque hoje nós vivemos numa sociedade cujos valores estão tão invertidos, né? E que a gente muitas vezes para pensar, e eu sou muito sincera em lhe dizer que eu acredito muito na sociedade do respeito, eu acredito muito na sociedade do diálogo, eu acredito muito na sociedade da justiça. Para mim, essas são as três características da sociedade que eu gostaria muito de ver de maneira distribuída igualitariamente, sabe? A justiça social, né? O respeito, a equidade de gênero ou a todas as outras diferenças que nós podemos viver enquanto sociedade e o diálogo, que muitas vezes falta e que muitas vezes tem faltado, sobretudo quando a gente diverge, quando a gente discorda. E eu acredito muito que é na divergência que se constrói grandes oportunidades de vivência social. Então, eu resumiria, né, nessas três características: a justiça, o diálogo e o respeito. Aniele, nós estamos chegando ao finalzinho dessa excelente conversa. De antemão, quero te agradecer. Mas antes, nós temos aqui o momento Cipuada. Ah, Eu, é? eu digo uma Vou palavra, preparar aqui minhas costas para lapada. não, mas a cipuada aqui no Nordeste pode ser coisa boa ou pode ser coisa ruim também, né? É Existe um jeito de verdade, dizer. é verdade. Eu digo uma palavra, uma pequena frase, você também de uma cipuada, de uma palavra, de uma pequena frase, você responde também. Vamos lá? Tá, vamos tentar, vamos ver se eu consigo. Um lugar, A praia, uma tristeza, solidão, uma alegria, crianças, um político, Marina Silva, aborto, saúde pública, ex-presidente Lula, passou, presidente Bolsonaro. impeachment já, Um abraço, o da minha mãe, o da minha esposa, um arrependimento. nenhum, Deus, a energia motriz do universo. Aniele Mirtes, pedagoga e ativista. Aniele Mirtes, representatividade. Aniele, mais uma vez eu quero te agradecer demais, uma conversa excelente. E fique à vontade aí para você deixar uma mensagem para as pessoas. Fique à vontade. Olha, Arlinda, eu só tenho a te agradecer, né? Esse momento cipuada foi maravilhoso, esse papo foi maravilhoso. Você é uma pessoa com quem eu tenho e por quem eu tenho bastante empatia e simpatia. E dizer para as pessoas que nós precisamos, sim, exercer o nosso papel enquanto sociedade civil, saindo do nosso lugar e mostrando para as pessoas essa sociedade melhor que todos nós e que todas nós queremos. Cada um fazendo a sua parte, cada um da sua forma, com o seu jeito. Eu acredito que um dia chegaremos lá, tá? Gratidão a você, gratidão a todos e a todas e a todos que nos acompanharam por aqui.
E qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Obrigado, Aniele. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fique com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada é nordestina.